Antes de dizer de fato, antes de falar pra gente, antes de conversarmos sobre as estratégias, sobre o passo a passo, né? Bem-vindo, viu, Natália? Muito educativo, seja bem-vinda, a Fabiana. Antes de detalharmos o passo a passo, eu queria conversar um pouco sobre essa questão. Você já parou para pensar dos impactos que tem o uso do celular excessivo, de que tem a exposição da luz de LED, né? Que é a questão do celular. Pesquisas indicam, e aí eu queria fazer um parâmetro, e tem coisas que eu descobri assim que fiquei, já sabia, mas quando a gente começa a ler, quando a gente começa a ver os prejuízos, a gente começa até a se assustar um pouco. Então, olha só, por que eu escolhi trabalhar, por que a escolha desse tema agora, de trabalhar essa parte de tirar um pouco de frente, primeiro, de frente das redes sociais tão frequente, que Maria Danos Magentari, quarentena, todo mundo tá em casa, é só o que eu posso fazer. Bem-vinda, viu, Natália? Bem-vinda de verdade, mundo educativo. Então, o que a gente pesquisou e garimpou? Ficar muito tempo nas redes sociais, todo mundo sabe que traz prejuízos. É um prejuízo que não vai ser agora. É um prejuízo que não vai ser... você não vai ver esse prejuízo agora, mas ele vai se efetivando em escalas lentas, né? Lentamente, e no final, bum, aconteceu. Mas o problema foi causado antes, por causa da exposição, uma exposição a um uso excessivo de televisão ou de celular, tá? A televisão, na década de 90, de 70, de 80, já nos preocupava. Nós que somos professores, eu que sou professora há 20 anos, 22 anos, tá? A gente sempre em reunião de pais, a gente sempre falava com relação aos programas de televisão. Mas e o celular agora? Porque a televisão ninguém quer mais assistir. Porque a televisão ainda tem uma distância. Você sentava no sofá, a criança senta no sofá e tem um certo distanciamento até a estante ou até onde está a TV. Tem esse distanciamento de alguns metros. Mas a tela do celular não tem. A exposição que tem direto com o olho, com as conexões cerebrais, são muito rápidas. E isso prejudica mais ainda, principalmente a parte de questão de visão. Isso é um dos pontos. Então vamos lá. A exposição efetiva, tá? A exposição efetiva com relação do uso do celular e da TV, os danos que causa na criança, no adulto também, não vamos falar, é só para as crianças de 7, 8 anos, não, é cerebral. Então, os danos físicos, vamos primeiro por danos físicos, tá? Primeiro, principalmente com relação ao celular, dores no pescoço, né? A questão do braço também, porque às vezes você está segurando o celular para assistir o vídeo, se não tem o tripé, segura para cá. A questão da coluna, começa a ter esse problema de postura que vai ser desencadeado, né? Desencadeado por o uso excessivo do celular. Então, isso, e sem falar na dor de cabeça, principalmente quando começa a afetar a visão. E aí, é muito comum agora, muito comum, crianças estarem usando. Seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo, Magno, na nossa live de hoje. Crianças estarem usando, precisando cada vez mais cedo usar óculos, aumentando o grau, justamente por causa dessa exposição com relação ao celular. Isso nos danos físicos, que a gente pode ver, que ele pode dizer que está com dor no pescoço, com dor no braço, com dor na coluna, com relação a essa parte de ficar segurando, né, um movimento muito parte de ficar segurando o celular para assistir ou até mesmo para jogar, tá? E aí, que prejuízos mentais pode estar potencializando também? Então, eu trago logo essa informação para que quando eu der as dicas, a gente dê mais valor a essas dicas de como tirar essa criança de muito perto desse celular, sabendo dos prejuízos que ele está causando. Sabendo que você fazendo a estratégia que eu estou colocando, ele vai te dar mais suporte, porque você está sabendo o que você está prevenindo, tá? Então, Edilza, seja bem-vinda à nossa live. Então, com relação às consequências, os prejuízos mentais, aí é que são mais assustadores.
Porque olha só, alguns pesquisadores neurológicos e psicólogos perceberam de que o nosso cérebro, a questão do uso do celular, ele ativa, deixa eu mostrar aqui o nosso cérebro, apresento a vocês, esse é o meu, né? De estar trabalhando, de dar aula. O nosso cérebro, quando eu acendo a tela do celular, quando eu começo a usar o celular como um aparelho que é compensador, que é recompensador, que é prazeroso para mim, o cérebro, ele ativa um sistema de recompensa. O que é isso? É que toda vez que eu ligar o meu celular, toda vez que eu assistir aquela série, toda vez que eu baixar aquele jogo, eu vou ter uma recompensa de prazer. Essa recompensa de prazer, ela ativa no cérebro, tá? Ela vai viciando a criança, porque aí ela vai ficar dependente. Não é prazeroso? Quem não quer ficar, né? Então, o celular, a TV também, mas o celular basicamente agora que tem mais atrativos e substituiu a TV em vários 10%, quantos por cento? Então, o celular, ele traz além do dano físico, que é questão de postura, coluna, problema de vista que aumenta e potencializa, e dores de cabeça, os problemas mentais, neurológicos, eles podem ser potencializados em decorrente disso. Então, como a gente estava falando, quando eu assisto que tem uma exposição muito forte ao aparelho celular, ele tem essa capacidade, pelos atrativos, pelos jogos, pelo que ele oferece, ele tem essa atratividade e esse poder de ativar no cérebro humano, no meu cérebro, tá? Um sistema de recompensa. E esse sistema de recompensa, ele causa uma dependência. E atenção para essa notícia. Esse sistema de dependência, acreditem vocês, pais, mães, professores, que estão com a gente agora. Esse sistema de dependência, ele é semelhante, é o mesmo sistema de dependência que um dependente químico adquire quando precisa, vamos dizer assim, daquela droga para sobreviver. Isso quer dizer que o celular, ele vicia. Ah, isso aí eu já sabia, mas você tinha essa dimensão de que, imagine você, hoje a gente tem a idade que nós temos, beleza, dá para ir moldando, dá para ir se corrigindo. Mas uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, que ela é estimulada, que ela é exposta ao celular, ao uso de celular, sem controle, tá? Sem controle. Sendo dependente desse, ela não vai adquirir outras consequências. Essa é só a primeira coisa que eu tô falando com relação à dependência. Muito bem, Natália, a insônia, vou chegar lá agora. Mas o que eu achei mais chocante, gente, foi isso. Marcos, seja bem-vindo, tá? Marcos Lopes, psicopedagogo, meu aluno. E aí, eu queria só frisar isso para ir para o outro ponto, como a Natália colocou, que é essa parte da insônia, muito bem lembrado, viu, Natália? Esse sistema de recompensa que é ativado no nosso cérebro, pelo uso do celular, que causa uma recompensa, que causa uma dependência, que é a mesma dependência que acontece com os dependentes químicos, tá? Com os dependentes de qualquer outra droga, ela vai fazer com que a criança fique viciada. Nós que somos adultos, repito a dizer, nós que somos adultos, podemos até que, de repente, reprogramar isso, potencializar, se policiar e trabalhar isso, né, Francilene? Como a gente tinha colocado. Mas outros não. Então, o que acontece? Acontece que eu vou trabalhar essa parte e aí, como a Natália colocou agora, além disso, eu vou ter esse dano de dependência, ele vai causar insônia. E eu vou explicar por que causa insônia. Principalmente se a criança fica exposta ao celular antes de dormir, tá? Principalmente nesse sentido. Marina, seja bem-vinda. Principalmente quando ela é exposta, e fica lá. Nós também ficamos no celular. Aquela luz de LED do celular, ela ativa os nossos neurônios e ela faz com que o cérebro trabalhe mais. Então, se eu tô querendo dormir, eu tenho que acalmar o meu cérebro, né? A minha área de trabalho, eu tenho que acalmar para eu dormir. Se eu resolvo botar o celular para o menino dormir,
ele não vai dormir. Por quê? Porque essa luz do celular, ele vai ativar os neurônios da área de trabalho. Então, isso vai ser uma coisa que não vai ser potencializada e ela vai ter essa parte da insônia. Outra coisa também, porque ela inibe a melatonina, que é a substância que potencializa o sono. Então, essa luz de LED do celular, a luz de LED do computador também e da televisão, ele inibe ou é justamente esse hormônio do sono, que é essa parte de melatonina, que ela faz com que a gente comece a ter essa vontade de dormir, bocejar e acalmar o cérebro e dormir, né? Outra coisa que a Natália tá colocando muito bem, viu, Natália? Derlane, seja bem-vinda. Diz que estudos comprovam que o correto é se desprender dos aparelhos tecnológicos 2 horas antes de dormir. Isso, 2 horas. E a gente ainda faz o quê? Ainda antes de dormir, olha, dá a última olhada no Instagram. Os meninos ainda ficam no último jogo. Peraí, mamãe, só esse vídeo. Ainda fica no outro vídeo. Nem desliga, coloca lá no perto da cama, né? E aí, demora mais aqui. Por isso que demora mais a dormir. Não tô com sono. Então, isso é uma coisa que a gente deve trabalhar. Uma coisa que prejudica também causa também, é justamente o isolamento. As crianças que ficam muito tempo no celular, ela deixa de interagir, ela deixa porque ela tá só ligada naquele jogo. Então, ela não conversa nem com os colegas, muito menos às vezes com o pessoal de casa. Isso também é um prejuízo. E outra coisa, muito séria, tá? Nós comentamos antes que ela afeta uma parte do cérebro que torna a criança dependente, ou o adulto também, dependente, como os dependentes químicos. Então, o celular é o sistema, a ativação dos neurônios, do sistema de recompensa que ele ativa. Ele é semelhante ao dependente químico também. E a criança, ela fica dependente. E essa dependência, atenção, essa dependência, ela pode potencializar. Se eu me isolo, se eu tô dependente dessa aqui, se eu tenho insônia à noite, porque eu fico jogando no jogo, eu tenho insônia, eu começo a dormir de manhã, eu troco o dia pela noite, mesmo assim eu acordo ansiosa, eu não durmo direito porque eu já acordo ansiosa lembrando do prazer que é jogar, que é acessar. Enfim, isso vai causar também, tem causado também problemas psíquicos. Isso. E aí, hoje tem uns estudos. Boa noite, Carol. Bem-vinda, Raquel. Bem-vindo a PD de Ideias, tá? Sunamita. Isso tem causado tem chegado uma demanda muito grande nos consultórios dos psicólogos com relação a isso, do estresse mental, dos transtornos de ansiedade, de depressão em crianças. E quando vai se ver na anamnese as causas, elas foram potencializadas com o uso excessivo da TV e do celular. Então, não pense que é só se livrar do menino, dar o celular e pronto. Você pode estar livrando do problema agora, mas você pode estar causando um problema maior no futuro. É o barato que vai sair caro, porque saúde mental, a gente ter a nossa saúde mental é tudo. Diante disso, tá? Que era a primeira parte da minha live de hoje, eu queria dizer que tem cura, tenha calma. Pra gente que é adulto, tem a reprogramação cerebral que a gente tem que ter. Tem também aquele VC. VC, gente, foi uma abreviatura que eu criei pra vergonha na cara. Pra gente que é adulto, tem aquele VC, né? Que é justamente se tocar e trabalhar essa questão desse vício de ficar menos tempo na rede social, tá? Mas para as crianças, nós temos que controlar esse tempo. Por isso que essa live de hoje, o tema central é justamente isso. Como tirar? Antes de dizer as estratégias, eu resolvi dizer por que eu quero dizer essa estratégia, né? Por que a gente tem que fazer isso? Por isso que a gente comentou nessa introdução, tá? E aí, prevenção e tratamento. Prevenir, a gente já sabe. Eu tenho 4 pontos que eu posso prevenir. Primeira coisa, isso mesmo, se que você pensou, diminuir o uso da exposição
Diminuir o uso da exposição, reduzir o tempo dessa criança até o nosso mesmo do celular. Como a Natália colocou no início do mundo educativo, de preferência que a gente 1 hora antes, meia hora antes, se desligue dos eletrônicos para poder conseguir dormir, para poder o cérebro ele acalmar para a gente dormir. Isso é uma coisa bem importante também. Segundo ponto, que é, além dessa aqui, é diminuir o uso durante o dia. Segundo ponto, evitar pelo menos meia hora, o ideal é que seja 2 horas, mas pelo menos meia hora antes de você ir dormir, você desligar do aparelho. Será que você consegue? Será que nós conseguiremos desligar o aparelho do celular e ver também isso, policiar as nossas crianças para isso, tá, gente? Que você já viu os prejuízos que pode causar. Deixa longe. Então, às vezes você ainda acorda de noite. Uma vez eu assisti um vídeo de Padre Fábio que ele diz, realmente é mesmo. Às vezes você deixa no canto da cama, não desliga, deixa carregando do lado da cama. Aí você tossiu, acordou à noite, foi no banheiro. Eu vou dar aquela olhada. Aí você vai lá, dá uma olhadinha no Instagram, na rede social, vê quem tá online. Quando você faz isso, lembra que ativa o poder da tela do celular, ele tem esse poder de potencializar, de ativar esse neurônio, e aí o meu cérebro vai ativar. E aí chega a tal da insônia. Eu perdi o sono. Perdeu. Porque você, com essa questão do celular, só essa olhadinha, você passou a ativar o seu cérebro de novo, a sua área de trabalho, e aí, cadê o sono? Então, é muito importante que a gente veja isso, tá? É muito importante que a gente se eduque para poder também estar trabalhando com os nossos filhos, né? Rafa, seja bem-vinda à nossa live, tá? Todo o nosso carinho, né? Muito obrigada. Quarto ponto é se a gente, olha só, se a gente reduzir o tempo do celular durante o dia. Isso, Natália, tem que ter disciplina e controle. Tem que lembrar dos prejuízos que pode causar. Eu sempre digo que se a gente lembrar do prejuízo, a gente consegue. Agora, se a gente fingir que não existe, que não vai causar problema nenhum lá na frente, aí, esse aí vai ser um outro problema também. Então, olha só. Se eu já reduzi, se eu desliguei pelo menos meia hora antes de dormir, se eu deixei ele longe para não vir a parte da noite, para não olhar, aí sim a gente já vai estar pronto para aplicar algumas técnicas de substituir. Porque como é que eu vou dizer para esse menino? Olha, você não vai ficar o tempo todo no celular. Mãe, eu vou fazer o quê? Você não vai ficar o tempo todo, amanhã você vai ficar só 1 hora no celular, 2 horas no celular. E o que eu tenho que fazer para ocupar esse tempo? Aí é que vai entrar como as estratégias de como tirar as crianças e nós também adultos, tá? Da frente dessa exposição tão forte do celular. Principalmente hoje, em época de quarentena, em época de pandemia. E a gente precisa ver isso. Isso mesmo, Francilene disse que o som das notificações também atrapalha muito. Muito. Tira a concentração. Você perde o foco. Cada vez que a gente é chamado para aquela coisa, você perceba que eu tô aqui falando sobre um tema e quando eu olho para ver quem baixou, a gente já vai ver que dá aquela paradinha. O nosso cérebro, ele sobe e desce porque ele vai digerir uma informação quando ele estava processado para fazer outra, né? Então isso tira a concentração também. Então olha só, o que eu posso fazer isso? Ai, Maria Dantas, eu fiz tudo isso, mas não deu certo. O menino começou a chorar, o menino continuou com insônia, o menino começou a ficar irritado, não queria mais falar com ninguém. Aí, o que aconteceu aí? Lembra dos prejuízos? Ele já passou do grau de dependência e ele vai precisar de quê? Quem sabe ele não está desenvolvendo já uma questão de transtorno de ansiedade ou de depressão? Ele vai precisar de ajuda. Então, gente, se eu posso ajudar, se eu posso contribuir agora, fazendo com que o meu filho, fazendo com que eu mesma me policie com relação ao uso do celular, para não precisar de uma ajuda profissional depois, vamos fazer isso? E para isso que nós estamos aqui. Então, olha só, eu trouxe hoje para reduzir. Se eu tenho que reduzir, eu tenho que ter estratégias. Mas como é que eu vou fazer? O meu filho está direto, eu não tenho opções. Calma. Vamos negociar.
Como a Natália colocou, temos que ter um controle disso. Então a gente vai fazer uma parte de negociado. Você vai ter que sentar com a sua criança, sentar com o seu filho e dizer, vamos fazer, a partir de amanhã vamos mudar um pouco. Principalmente agora, em época de pandemia, que nós estamos em casa, né? Nós estamos em casa direto, então isso é uma coisa boa que dá pra gente começar a potencializar também. Porque aí vamos ver, mudar aqui a nossa rotina. O que eu posso estar fazendo? Quem está tendo aula remota, tudo bem, ele já tem aquela exposição, ele precisa de um horário mais de lazer. Libera mais 1 hora, 1 hora e meia, dependendo da idade da criança, essa exposição. Depois vocês podem até pesquisar, que existe também vários estudos que dá o grau de, as horas que a criança pode estar assistindo, dependendo, isso por idade, porque o tempo que eu posso passar enquanto pessoa de 30, de 40 anos é diferente do tempo que uma criança de 2 anos pode passar no celular. Mas o que a gente vê, tem criança que pega o celular de manhã e só solta hora do almoço para comer e volta de novo. Isso é certo? Todo excesso causa problema. Todo excesso causa problema. Então, Francilene disse que tem que ter a hora das refeições e querem ficar usando o celular. Isso mesmo. Então, olha só, o que eu separei para hoje. Eu separei algumas atividades que aí você vai negociar. Fulano, vem cá. Filha, vem cá, né? Eu tenho filho. Maria Rita, vem cá, que é o nome da minha filha. Vamos ter que organizar isso aqui, tá? Ou pelo menos ter estratégias para organizar. Então, eu tenho que ter atrativos. Tenho que ter jogos. O que eu tenho? Se for menino, eu tenho que ter jogos para brincar. E aí, o interessante é que eu tenho também esse tempo. Porque não adianta eu tomar o celular do menino e ficar no celular. Ele vai dizer, se a senhora pode, porque eu não posso. Aquela história de que o exemplo vem primeiro de nós, né? A Natália disse que já estão comprovados que mais de 10% das pessoas já estão sofrendo por este mal, dependência tecnológica. Isso. E essa dependência, isso tem um nome, viu, Natália? O nome é monofobia. Monofobia. Pesquisa aí no Google. Monofobia é o medo de ficar sem o celular. Monofobia. Na psicologia, a gente já sabe. Tratou, viu, mudança de humor porque tomou o celular, mudança de tal porque você trocou a rotina. Tem mães, gente. Tem mães que se o celular descarregar, ela surta. Mas não é por ela, é por causa do filho. Então, uma criança como essa talvez esteja desenvolvendo a monofobia. O medo de ficar sem o celular. Então, estratégias. Senta. Vamos lá, gente. Vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai ter 1 hora de leitura, ou 1 hora de brincadeira, ou 1 hora tal. Porque todo o tempo que você diminuir, ele vai ser menos tempo de exposição a esses problemas que eu falei. São menos e vai trabalhar outras habilidades da criança, tá? Porque se no caso da minha, ela já tem a tarde a aula remota, que é a aula à distância, já tem o contato. Então tem que ter 1 hora, outra hora tem, mas também tem que ter outras atividades dentro da casa. Você escolhe. Eu tenho 8 sugestões, que aí dentre essas você pode estar variando e pode ter outras sugestões também. Quem tem outras sugestões, já deixa aqui com a gente. Então, olha só. O jogo de bola é um jogo indicado pra gente trabalhar em casa. Eu não tenho espaço. Vê o espaço que você tem, vê a bola que você tem. Você vai brincar com a sua criança, vai ser perfeito. Eu tenho certeza que ela vai adorar. Que a gente não tem feito muito isso em casa com os nossos filhos. Então, uma dica pra gente não tornar os nossos filhos dependentes, tá? É estar ativando por meio de brincadeiras lúdicas isso. Principalmente nesse momento de pandemia, em que nós estamos mais em casa com eles, tá? Amanda, seja bem-vinda, Regiane também. Então, primeira dica, potencialize os jogos educativos, jogo de bola, jogo de futebol. Eu botei jogo de bola. Se não for de futebol, mas é de queimada, você brinca de... Contando que pode ser você e seu filho, se tiver outros irmãos também. Tem também o jogo do boliche, que aí, se a gente compra jogos, se a gente coloca coisa da internet,
coloca os créditos no celular, a gente também pode estar investindo em alguns jogos. E você faz a escala. Na segunda a gente vai jogar meia hora de jogo de futebol. Na outra você vai jogar a questão do boliche, tá? Então, o do boliche é interessante porque pode ter a recompensa. Tudo pode ter recompensa, em casa tudo pode, né? Aí você cria as regras do jogo. Então, o jogo do boliche, eu até postei aí no meu Instagram, tem um vídeo falando sobre jogos psicopedagógicos, tem dizendo os benefícios de você jogar boliche, né? E aí, esse também é um dos jogos que a gente tem. E eu quero lembrar que todos esses jogos, na verdade, é da Maria Rita, né? Que a gente também joga. Eu uso na clínica, para clinicar, mas na verdade foi comprado para ela. Alguns ela que ganhou também. Então, o jogo do boliche, ele é muito bom de trabalhar, é competitivo. Você vai estar trabalhando várias competências e vai saindo um pouco dessa parte do celular. Esse aqui eu comprei, gostei muito também, que a gente já tava velho, que esse é o outro jogo, que é o jogo dos dardos. Todos entraram naquela questão dos jogos educativos, que aí ele trabalha justamente aquela parte do tiro ao alvo, que também entra, é uma coisa bem dinâmica de nós estarmos trabalhando. Ainda dentro dos jogos, baratinho também, se você for nas lojas dos importados, você vai pegar várias coisas. Ó, Gerlane, seja bem-vinda à nossa live, tá? O jogo de dominó, tá? Até eu postei no meu feed hoje falando sobre os jogos pedagógicos do dominó. Você pode depois estar vendo também e dar uma olhada nessa conferida. O jogo de dominó, ele é muito bom e aí você pode estar trabalhando essa parte de matemática, de lógica, que a gente tá colocando. A Rafa botou assim: saudade da nossa infância, quando não tinha essa dependência eletrônica. É verdade. E uma coisa que eu percebi, quando eu fico brincando com a Maria Rita, é que a gente volta também essa parte da infância, Rafa. A gente se diverte, a gente se aproxima dos nossos filhos e mata a saudade da criança que tem dentro da gente. Se a gente brincava, se não tem esse tempo, a gente tem agora com a pandemia. Essa é uma questão que a gente pode estar trabalhando. Então, o jogo de dominó, ainda nos jogos, tem o jogo de ping-pong, que também, se você não tem feito, mas você pode estar confeccionando, que é bem prático, e pega uma bolinha, que você tem a própria bola do boliche, ou outra bola também. Essa é uma dica também que eu coloquei aqui pra gente estar fazendo, de como tirar a criança de frente da televisão e do celular. Você tem que ter outro recurso. E esses jogos pedagógicos, ele trabalha isso. Mas não parei por aí, tá? Esses dias, quem me acompanhou viu também, eu trabalhei artesanato. As coisinhas de barbante. E eu fiz junto com a Maria Rita um jogo americano. É tanto que nem tá muito bem feito. Cola quente com e o EVA. E ela fazia uns e eu fazia outros. Tem até um vídeo no IGTV aí, no meu feed do Instagram, como fazer, que material usar. Então, o meu jogo americano, ó, EVA com a linha de barbante, e a gente construiu juntas. Eu fiz um e ela fez outro. Ficou muito bonito, gente. E fica gravado na memória também, ó, tá vendo? A Cardinale, ela disse: eu confeccionei o jogo da memória com as minhas filhas e no outro dia eu fui brincar com elas. E isso é muito bom, isso cria memórias maravilhosas na criança, pessoal. A Francilene disse que aqui em casa, como minha filha já tem 16 anos, a gente brinca de fazer faxina. Também a ocupação. Mas vocês podem fazer outras coisas juntas. Descubram alguma coisa que tem em comum, dona Francilene. Maquiar. Para a sua que é faixa etária, se ela gosta de maquiar, pode ser essa questão também da maquiagem. Pode ser a questão de estar trabalhando do passatempo. Ó, para os pequenos, fantoches, esses eu adoro, né? Para os maiorzinhos, ó, Pedro, para Maria Júlia, né? Os fantoches dele também para contação de história, eu separei também. Falou de jogo da memória, também perfeito. E os quebra-cabeça. E aí, Francilene, o quebra-cabeça também dá para subir, porque tem os quebra-cabeças enormes, com tantas peças, que a gente pode estar trabalhando também com eles, tá? Agora, Maria Dantas, beleza, isso tem que ter dinheiro. Gente, em todas as lojas de jogos hoje, a gente começa, ai, que legal, Rafa, hoje eu fiz o dia de beleza com a minha pequena, ela amou. Isso cria memórias fantásticas na vida da criança, tá?
cria memórias fantásticas na vida da criança. Isso mesmo, viu, Natália? É essencial que essas brincadeiras na vida delas, e nesse momento que elas estão em casa, a gente fica de um lado, se ficar o pai de um lado, a criança do outro, cada um com o celular, e essa interação, e esse momento de infância, isso é perfeito. Pular corda, brincar de esconde-esconde, mesmo que seja só você e sua criança, mas um procurar o outro, dentro de casa mesmo, pular corda que é mais prático, né? São brincadeiras que você pode fazer, não precisa de um espaço grande. Só precisa querer. Meia hora por dia, meia hora que você já tirou da tela do celular, você já preveniu aqueles problemas que a gente viu lá, viu, gente? Isso é fato. Então, outra dica que eu coloquei aqui era a pintura, tá? A pintura, ela é bem interessante, é muito... Essa semana eu imprimi alguns textos, imprimi algumas figuras para Maria Rita ver, ou então você compra, a pintura você pode imprimir e vai a alguma lan house, se você tem em casa, você compra e você pinta. E tem também as revistas em quadrinhos que você pode, para os maiores, principalmente, você pode estar trabalhando na revista em quadrinhos, e também tem os cadernos de colorir, que você pode estar trabalhando com os pequenos, com os menores, e os passatempos, que aí não adianta você comprar e dizer, pegue, você vai, toma o celular do menino, desliga e dá só o brinquedo e pronto. Não, ele precisa de uma mediação, ele precisa de um incentivo, e esse incentivo vai ser você. Vai ser você que vai incentivar, que vai estar contribuindo para essa construção criativa, pedagógica, didática, principalmente sentimental e mental da sua criança, do seu filho que está aí com você. Então, eu trouxe mais isso aqui para dar dicas de leitura. Tirando essa parte dos brinquedos dos jogos, se já são maiores, pode ter o dia da leitura. Você pode, o dia do jogo de bola, o dia do quebra-cabeça, você vai montar na rotina. Lembra que eu falei da rotina? Hoje é dia de jogar bola, amanhã é dia de quebra-cabeça, depois vai ser dia dos fantoches. Você vai fazendo uma rotina, meia hora pelo menos, começando com meia hora. E aí tem também o dia da leitura. E para leitura, eu até tenho um vídeo no GTV sobre os níveis de leitura, mas para leitura você vai potencializar quanto mais melhor. Então você vai ter vários tipos de leitura, desde os pequenos, que são os livros mais atrativos, são os livros, esse aqui é uns pequenininhos para, eu não vou ler tudo isso não. Então você já mostra, já tem uma outra coisa mais, eu não tenho isso agora, Maria Dantas, mas você pode estar no futuro comprando alguns desses livros. Uma leitura mais prazerosa, mais texto do que letra. Você pode estar trabalhando o próprio história em quadrinhos. Então, assim, gente, vale tudo. Todos os brinquedos que você tem em casa. Só não vale deixar seu filho exposto, tá? Tanto tempo à tela do celular. Porque você já sabe agora. E se você deixar, você já sabe agora quem pode ser maior prejudicado. Você está se prejudicando e está prejudicando principalmente a sua criança, tá? Prejudicando principalmente o seu filho com relação a isso. Então, policie na hora de dormir. Lembrem que se ficar, e pra gente também, né? Começar a se policiar. Se ficar muito com essa luz do celular antes de dormir, você vai estar inibindo a melatonina, que é o hormônio que traz o sono, que acalma o cérebro. A luz do celular, ele ativa o cérebro, é diferente. E aí, nós temos que acalmar para poder dormir, tá? Por isso que causa insônia. Outra coisa, lembrem, vocês podem, se não fizerem isso no futuro, eles podem estar causando depressão, ansiedade e causando a síndrome, o nome? Monofobia, que é o medo de ficar sem o celular. Então, a gente quer o nosso recado de hoje era esse. Deixa eu pedir para você marcar a gente nos comentários, de repente tirar uma foto aí, colocar um print, dizer se gostou ou que não gostou da nossa live. Já bota aí se gostou ou não do tema, se valeu a pena. Hoje foi uma live mais didática, é nesse formato que eu quero trabalhar agora, esse formato mais didático, tá? Tanto que para quem marcar a gente aí no celular, bota esse aviãozinho que a live vai ficar salva até amanhã, para assistir, alguém que não assistiu, para assistir depois. Eu tenho o esqueminha da live de hoje, eu vou
tirar a foto e vou postar também nos stories, que aí quem quiser ficar com essas informações, a gente já vai estar deixando. E amanhã nós vamos trabalhar sobre o processo de alfabetização, tá? Ah, obrigada, viu, minha flor? A Cardinale que disse que amei, professora, muito rica esses momentos. Pois é, a gente tem que aprender e coisas importantes que fazem muita diferença na nossa vida e na vida do outro. Lembrem disso, tá? Amanhã é processo de alfabetização. Como a gente pode estar em casa, principalmente para as mães que agora estão angustiadas com relação a essa questão do atendimento remoto e, eu tô dando aula pro meu filho, enfim. Como é que se dá esse processo? Então, amanhã, nossa live, a nossa conversa aqui, 17h17, vai ser sobre o processo de alfabetização. Como eu posso, em casa, estar contribuindo quando acontece o processo de alfabetização e como eu, como mãe, como pessoa, posso estar contribuindo, tá? Natália, obrigado por sua presença também, pela participação. Estão fazendo um trabalho maravilhoso com as lives que vocês estão fazendo com os professores. Reconstruindo, nós estamos se renovando, né? Nessa nova dinâmica, os pontos positivos da Covid-19. Gente, boa noite para vocês. Obrigada pelo carinho. Amanhã teremos live. Convido o resto do pessoal, tá? Eu vou agradecer muito se vocês marcarem, comentarem na nossa foto, na nossa live do feed de hoje, que o tema, se valeu a pena o tema ou não. Deixa um comentáriozinho lá na foto, da postagem que eu falei do Instagram de hoje sobre o tema da live. E amanhã, alfabetização. Quem já estava hoje já fica convidado, tá? Beijão pra vocês. Fiquem com Deus.